A paz do Senhor, irmãos. Estão me ouvindo bem? Amém. Amém, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todas. Me chamo Rita. Sou missionária aqui na cidade de Milagres, região do Ceará. E a gente está desenvolvendo trabalho missionário aqui mesmo na nossa comunidade. Eu sou da Assembleia de Deus, Templo Central, daqui da cidade de Milagres. Então, irmãos, para mim é mais um prazer estar aqui compartilhando, né, a palavra de Deus, agradecer aqui esse convite, mais essa vez, a irmã Cleides. Boa tarde a todos que estão aqui no Brasil, aos demais irmãos que estão em outros países, não sei se já é de manhã ou madrugada, boa noite. Enfim, que a paz do Senhor esteja com todas vocês, que a paz que excede todo entendimento possa entrar no coração de cada uma, no lar. E eu sou grata ao Senhor, abraçar aí também, eu sei que está presente, as demais missionárias, a irmã Líbia, a irmã Isabel, enfim, todas as missionárias que se faz presentes, um abraço do Senhor Jesus, do Espírito Santo, um abraço caloroso, que o fogo do Santo Espírito já possa operar nos corações de cada uma de vocês. Então, eu vou estar aqui compartilhando, né, a palavra do Senhor, que se encontra em Atos 16, a partir do versículo 19. É uma live de libertação e é bem provável, né, que é sempre bom a gente falar daquilo ao qual, né, faz a ligação, né, com o tema, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 19. Vai dizer: vendo os seus senhores que se desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prenderam os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos refletir um pouco no que fala esta mensagem aqui de Paulo e Silas, né? Quando eles foram presos, por quê? Eles fizeram algo demais? Não. Eles seguiram aqui a direção do Santo Espírito de Deus. Já podemos observar aqui que quando nós seguimos a direção de Deus, nós andamos já na contramão, né, muitas das vezes, das coisas terrenas. Nós observamos aqui que, olha só, no primeiro versículo vai dizer: vendo os seus senhores que se lhe desfizeram, que há esperança dos lucros. Eles desfizeram ali o lucro,
que estavam dando o quê? Para aqueles homens, né? As coisas, os desejos pelo dinheiro, os desejos, as coisas terrenas. E é bem verdade, irmãos, que quando nós seguimos a direção do Santo Espírito de Deus para fazer uma obra que vai beneficiar o reino de Deus, é bem provável que, aparentemente, muitas das vezes, vai causar um prejuízo terreno, porque as coisas de Deus é contrário às coisas terrenas. As coisas de Deus é contrárias às coisas humanas. Deus trabalha com o contrário. Vocês podem observar que lá em Isaías ele avisa logo: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Aleluia. Os meus caminhos não são os caminhos de vocês. Então a gente já pode observar uma contrariedade aqui das coisas divinas com as coisas terrenas. E por que é que Deus escolhe as coisas terrenas? Porque o Senhor quer exatamente compartilhar sempre com nós, desde que ele fez o homem, as coisas do céu. Mesmo mostrando para nós, muitas das vezes, mesmo em obediências, né, alguns conflitos que nós iremos passar, as consequências, muitas das vezes, que nós iremos sofrer. Isso aqui Paulo já tinha sido avisado. Você se aprofundar aqui nas cartas de Paulo, ele mesmo vai falar nas cartas dele que o Espírito Santo de Deus avisou a ele que ele ia passar por prisões, ele ia passar por açoites. É bem verdade que Paulo ele tinha toda uma estrutura para receber essas notificações do Espírito Santo e permanecer no Evangelho. Porque se você sabe que vai para um canto fazer uma obra missionária, imagina aí, você vai para um outro país fazer uma obra missionária e o Espírito Santo já lhe avisa que lá você vai ficar preso e vai levar pé. Será que a gente iria? Paulo ele já sabia de tudo isso. Então, muitas das vezes, dependendo da estrutura, do nível de intimidade que o evangelista, o missionário, a missionária tem com Deus, às vezes Deus ele dá uma pista, uma base, mas ele não vai dizer os detalhes. Porque muitas das vezes a gente vai se acovardar quando a gente souber que a gente vai fazer algo para o reino de Deus e vai sofrer uma consequência dessa aqui que sofreu Paulo. Ele fez aqui uma obra de libertação. E quem ficou preso foi ele. Glórias a Deus. Como assim? Olha só a contrariedade de Deus. Deus não livrou Paulo da prisão. Deus não livrou Paulo aqui das chicotadas em meio à praça pública. Imagine aí nos dias de hoje, um crente apanhando em praça pública, no meio da rua. Isso é o evangelho de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. E aqui vai dizer que eles foram levados, olha, eles foram levados aqui para a cadeia. Por quê? Porque desfez uma obra do diabo, causou um prejuízo no inferno. E aqui, eles foram presos. Mas uma coisa, irmãos, tem algo da parte de Deus especial nesse texto. Não é, a gente não pode olhar aqui só para a prisão de Paulo. A gente não pode olhar aqui só para os açoites de Paulo. Porque o que aconteceu aqui, aconteceu primeiramente uma libertação espiritual, que foi naquela jovem. E agora aqui aconteceu a segunda. Enquanto aconteceu uma libertação espiritual, aconteceu uma prisão. Mas não foi uma prisão espiritual. Foi uma prisão da matéria. Porque foi Paulo e Silas que foram presos. Foi o corpo deles que foram presos. Mas não aconteceu uma prisão espiritual. A alma de Paulo e a alma de Silas estavam livres. Algo aqui que eu já aprendo da parte de Deus. Muitas das vezes, nós podemos não passar por essa consequência, nós não podemos sofrer essa consequência aqui exatamente como Paulo
e Silas sofreu, mas muitas das vezes é algo parecido. Muitas das vezes a luta que você enfrenta vai lhe parecer uma prisão, onde muitas das vezes vai lhe prender ao certo ponto de você, muitas das vezes, até dizer assim, eu queria fazer mais para o reino de Deus, eu queria fazer, dar mais melhor de mim, mas eu não consigo, porque isso que eu estou passando está me prendendo, isso é uma prisão para mim, é situação, de repente, que você nunca viveu. Mas uma coisa eu já aprendo da parte de Deus com esse texto, irmãos, que independente do que você passa, a palavra nos adverte que nós somos uma nova criatura em Cristo. E se nós somos uma nova criatura em Cristo, a nossa alma ela não vive mais presa. Quem sofre consequências, aleluia, é o nosso corpo. Quem sofre algumas consequências é a parte material física, mas a nossa alma não. A nossa alma, ela está livre em Cristo Jesus. É por isso que vocês vão ver aqui Paulo e Silas cantando e glorificando a Deus, quando vai dizer aqui, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, porque o corpo deles sofriam, mas a alma estava livre. O corpo padecia nas dores, mas a alma deles estava alegre. As coisas materiais, irmãos, aqui muitas das vezes, as consequências materiais não interferem mais na nossa alma, porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, independentemente do que você passa, daquilo que você está passando, a sua alma é livre, a sua alma ela é saudável para glorificar e exaltar a Deus. De repente você não pode ir para a sua igreja glorificar lá, mas você glorifica na sua casa. De repente você não pode louvar Deus na sua igreja, mas você louva dentro da sua casa, louva em meio às lutas. A sua pia é um púlpito, a área que você lava a roupa também é um púlpito, o seu banheiro, quando você está limpando a casa, cada compartimento da sua casa é um púlpito para você glorificar e louvar a Deus. Aleluia! Porque a sua alma é livre, você está em Cristo Jesus. E a sua alma ela não vai sentir essas consequências. O que Paulo e Silas sofreram aqui, eles sentiram no corpo. O nosso corpo é matéria, ele é pó, ele é frágil. Então, é normal o nosso corpo sofrer, a gente sentir as dores no corpo. Mas não mais na nossa alma, porque a nossa alma ela já está remida, ela já está lavada com o sangue de Cristo. Ela é livre. A nossa alma, nós não temos mais a nossa alma presa nas garras do diabo, porque ela é uma alma livre. Quem estava com a alma presa aqui era aquela moça. Paulo e Silas não, eles estavam com a alma livre. É bem verdade que aconteceu primeiro a libertação espiritual neles continuou a liberdade. Eles apenas foram levados presos por consequências do evangelho que o Senhor Jesus ele vai dizer, os sinais acompanham aqueles que me seguem. Os sinais também de sofrimento, os sinais também, muitas das vezes, de consequências, porque as consequências não é só para quem desobedece. As consequências também, muitas das vezes, mesmo em obediência, nós sofremos também consequências não devastadoras como as consequências de quem obedece, mas são consequências de alguns, muitas das vezes, ensinamentos que o Senhor, muitas das vezes, quer que nós nos ensinar, ou por um propósito. Vocês vão ver aqui que Deus ali naquela prisão, ele tinha um propósito, naquela prisão, salvar também mais pessoas ali, libertar também pessoas ali naquela cadeia. Então, a situação que você está vivendo, com quem você está vivendo, é porque o Senhor não tem algo só com você. Ele tem também com pessoas que estão sofrendo juntamente com você, com pessoas que estão sofrendo consequências juntamente com você, porque ele não quer só salvar, muitas das vezes ele quer salvar também quem está do nosso lado necessitando da salvação, necessitando da libertação, necessitando se aproximar mais de Deus.
Quando Paulo e Silas vai para aquela prisão ali, tinha alguém também necessitando de ser liberto daquela cadeia. Eles ficaram presos no corpo, mas a alma livre. Glórias a Deus. Então, aqui, irmãos, algo da parte de Deus, eu já aprendo aqui que as lutas não nos prende de glorificar a Deus. As lutas, as adversidades não nos prende de exaltar a Deus, de mostrar o tamanho do poder do nosso Deus. Foi aqui onde o poder de Deus manifestou, olha só, na vida deles ali naquela prisão. E de repente você não sabe o motivo, muitas das vezes tem momentos que as lutas travam. E muitas das vezes você não sabe se você está caminhando espiritualmente ou se você está parado. Era a situação de Paulo e Silas, ali só tinha uma atitude. A boca não está presa, a língua também não está presa e a minha alma não está. Vou glorificar e exaltar o Senhor. Mesmo amarrado ali, ele estava amarrado pelos pés, irmãos, ali. Pelos pés, pelos troncos. Então não tinha nem... Eu creio que a situação não tinha nem como ficar de joelhos. Eles tiveram que glorificar, foi de pé mesmo, preso. E aconteceu um terremoto, mas algo aprendo da parte de Deus. O poder de Deus vai descer aí na luta que você está passando. Porque se o que você está passando, Deus tem um propósito. Se o que você está passando, Deus, foi permissão de Deus, o terremoto vai acontecer aí mesmo. O poder de Deus vai cair aí mesmo e vai se aperfeiçoar nas suas fraquezas, porque é assim que diz a palavra. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na fragilidade humana. Quando você pensa que está mais frágil, quando você pensa que o seu corpo, aleluia, glórias a Deus, quando você pensa que o negócio está travado, que a luta está te prendendo, o poder de Deus vai cair para aperfeiçoar e Deus mostrar que Ele é Deus. Dentro da luta, dentro da prisão, dentro da dificuldade, dentro da adversidade, pode ser a luta que for, irmãos. É permissão divina. Deus não se acovarda, ele não deixa só, ele não dá um livramento, ele vai para dentro da luta e mostra o poder dele para que nós sejamos conhecedoras mais e mais como é que o poder de Deus cai muitas das vezes, porque é bem verdade, a gente muitas das vezes ir para um culto festivo e a gente vê as manifestações do poder de Deus caindo ali. É bom, é glória a Deus, é aleluia. Mas aqui era um culto, aleluia a Deus, onde tinha só 2 adoradores, glorificando e adorando na prisão, na luta, através o corpo já todo doído de marca, de chicotada, de dor. Muitas das vezes a provação, aleluia, nas nossas vidas é assim, irmãos. A provação traz as dores, você já está com o corpo há anos de dores. Porque só quem sabe a prova é quando você vai para a prática. Aí você vem com as marcas das dores, de calúnias, de levante, disso, daquilo. O inferno mirando em você o tempo todo para ver na hora se você dá um deslizezinho, apontar, olha, não disse? Olha isso, olha, não disse aquilo. E o nosso corpo humano é frágil. Não tem super crente, não. Todos passam, né? Pelas dores, pelas marcas, pelas investidas do inferno. Mas uma coisa é certa, o inferno não é maior do que o poder de Deus, as investidas do mal não é maior do que o poder de Deus, porque quando desce, ele desce com um terremoto. E ele vai dizer, aleluia, que os alicerces daquela estrutura não suportou. O inferno não vai suportar. O poder de Deus, quando começar a cair aí para desfazer a luta, a provação, e vai dizer que Paulo e Silas saíram daquela prisão. Não, Deus não mandou o profeta lá, Deus não mandou o mensageiro lá, foi intervenção diretamente do céu. Esse poder que nós temos que crer, muitas das vezes Deus não vai usar ninguém, nem mensageiro, nem profeta, não. Vai vir a intervenção diretamente do céu para que eu e você seja conhecedora do poder da majestade divina do céu. Aleluia, glórias a Deus. É o Deus que nós a cada dia se aproximamos para nós conhecer
pouco a pouco, como se manifesta o poder do nosso Deus. É muito bom quando a gente ouve o testemunho de alguém, mas é muito bom quando a gente testifica das nossas experiências em meio às lutas, em meio às dificuldades e compartilhar com toda certeza e clareza que Deus faz. Deus é e Ele continua sendo quem Ele continua fazendo. Em Salmos 46 vai dizer: o Senhor é socorro bem presente. Vai dizer que Ele está no meio, um rio cujas correntes alegram. Aleluia, a cidade de Deus, Ele está no meio. Então Ele está no meio e Ele faz. Vai dizer que Ele faz cessar as guerras. Vai dizer que ele bota um ponto final. Quando ele vê que a sua estrutura não suporta mais, quando ele vê que você não aguenta mais, chegar no limite é que ele bota um ponto final. Mas se ele ainda não botou um ponto final, aleluia, porque você, oh glórias a Deus, aleluia, porque você ainda tem estrutura para suportar. Se ele ainda não colocou um ponto final, é porque ele vê que a cruz é a medida certa e você ainda dá para você carregar. Você vê que Paulo e Silas oravam e cantavam ali naquela prisão. Glórias a Deus, mas Deus não botou logo um ponto final assim que eles começaram. Eles cantavam, oravam e cantavam, mas de repente aconteceu ali o sobrenatural. E muitas das vezes é assim, é quando você menos esperar, de repente o sobrenatural vai acontecer. Talvez você fique surpresa, talvez você fique assustada. Mas quando você cair em si, você vai ver que a intervenção divina de Deus, diretamente do céu, mostrando que Ele é Deus na sua vida, na sua luta, no que você está enfrentando. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, algo que eu aprendo mais aqui de Deus, irmãos, é porque o nosso Deus, Ele nos testa de várias formas. Essa era uma das provações ainda de Paulo. Paulo precisava passar por aquilo. E muitas das vezes eu e você ainda necessita passar por algo. Glórias a Deus. Para quê? Para provar esse poder de Deus. Aqui foi uma das experiências, entre grandes outras, que Paulo teve, do poder sobrenatural do Senhor. Por isso, muitas das vezes, você vai ver o contrário de Deus. Deus permitiu eles ir para aquela situação. Deus permitiu eles ir para a prisão. Deus permitiu eles apanhar só para que eles tivessem mais uma experiência sobrenatural daquelas gigantesca de Deus, com Deus. Ou seja, são situações Deus permitindo eu e você, muitas das vezes, passar para que eu e você venham ter experiências sobrenaturais desse poder de Deus. Então, a cada luta, a cada dificuldade, a cada diversidade, se você não tiver para onde ir, se não dá para ir para a sua igreja, se não dá para ir orar com alguém, se não tem, você vai fazer isso aqui que Paulo e Silas fez. Você vai orar, você vai cantar, você vai glorificar. Quando menos espera, o sobrenatural vai estar acontecendo. O poder sobrenatural vai estar caindo. Seja em qual for o ambiente que está lhe prendendo, seja em qual for aquilo que muitas das vezes, aleluia, aparentemente vai parecer para você que você está em uma prisão. Mas a sua alma é livre, a sua boca está livre. O inferno não vai ter o poder mais sobre a tua alma e nem a tua boca. Pode ter poder sobre o teu corpo, mas a tua alma continua livre porque já está guardada em Cristo Jesus. A tua boca é livre para glorificar e exaltar o nome do Senhor, falar da palavra dele, do evangelho. Você vai ver que os discípulos, aleluia, quando eles sofriam algumas consequências, eles faziam era se alegrar. Ele sabia que estava ficando parecido com o Senhor Jesus. Ele sabia que estava passando algo semelhante, aleluia, o que o Senhor Jesus passou. É normal, em meu sofrimento, você ficar alegre, você rir.
porque vem do céu. Aleluia, a alegria divina, quando vem que ela toma conta do seu coração, em meio à tristeza, em meio às lutas, em meio às adversidades, você ri, você glorifica, você exalta. A paz que excede todo entendimento, ele invade o teu coração, ele abre o teu entendimento, ele te dá maturidade para você, para fazer você entender e compreender que é assim os mistérios do nosso Deus. É o nosso Deus o qual nós clamamos, se aproximamos e estamos buscando. É assim que funciona. Por isso que a cada dia, aleluia, o Senhor nos permite passar por as situações adversas para nos amadurecer, para que nós a cada dia possamos estar mais preparados para viver este poder, glórias a Deus, sobrenatural, que o mais interessado, irmãos, aleluia, em estar próximo de nós é o Senhor nosso Deus. O mais interessado em que nós conheçamos, né, em conhecer o nosso Deus, é Ele mesmo. Por isso que a palavra vai dizer, e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque Deus é o maior interessado em que nós conheças, né, a cada dia os seus mistérios, os seus segredos, porque Ele é Pai, Ele compartilha os seus segredos com os seus filhos, Ele se revela para aqueles que os buscam. A cada dia, continue buscando o Senhor, porque Ele vai continuar se revelando, mesmo nas lutas, ele vai continuar se revelando em meio às adversidades, em meio àquilo ao qual você está enfrentando quando você menos esperar. O sobrenatural do Senhor acontece para você. Você compartilhar, seja com quem for, com as pessoas que também acreditam no sobrenatural, para as pessoas que já têm uma maturidade ao qual semelhante à sua, para poder compreender, celebrarem juntas as vitórias, celebrarem juntas e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Paulo não estava sozinho aqui. Ele estava com Silas, um companheiro. Ele deixou Barnabé para pegar Silas. Olha só, mas graças a Deus que os dois estavam juntos. Na obra de Deus é sempre assim, ninguém faz nada sozinho. O Senhor sempre aproxima alguém para sofrer junto com você. Mas uma coisa é certa, na hora de celebrar, você vai ter com quem celebrar. Na hora de contar testemunhos, você vai ter com quem contar. Glórias a Deus. Enquanto, né, muitos ali naquele meio, naquela situação, aleluia, não tinham essas experiências. Olha, Paulo estava cheio de experiências do sobrenatural. Se você observar, a vida de Paulo era uma vida, tanto ele tinha testemunho como experiência sobrenatural. Ele teve essa experiência do terremoto aqui que aconteceu, ele teve a experiência do arrebatamento, aleluia, que foi arrebatado até o terceiro céu, e entre outras experiências só do sobrenatural, glórias a Deus, porque uma coisa é eu falar de Deus, da palavra, irmãos, outra coisa é eu ter essas experiências sobrenatural diretamente com Deus, aí o evangelho fica melhor. Não é o evangelho moderno, mas é o evangelho verdadeiro, genuíno, é o evangelho do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, para concluir, glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu vou concluir aqui, devido eu vou concluir aqui, irmãos, pode ter certeza que o que você fizer para o reino de Deus, é bem verdade que pode você sofrer algumas consequências, mas Deus conhece a estrutura de cada um aqui. Deus conhece a minha estrutura, até onde eu suporto. Deus conhece a sua estrutura, onde você suporta. E você só vai suportar aquilo que a tua estrutura é adequada. É como academia. Academia você só
pega o peso que o seu corpo suporta. Na obra do reino de Deus espiritual também é assim. O chamado tem um preço, mas o preço, Deus conhece a estrutura de quem suporta. Paulo aqui suportou peia, Paulo aqui suportou a prisão. Eu não sei, aleluia, glórias a Deus, o que você vai precisar suportar, o que você já está suportando. Mas uma coisa é certa, o Senhor conhece a tua estrutura, Ele trabalha na tua estrutura. De repente a gente pode se lamentar, mas eu não aguento, mas aqui está muito para mim, mas não. É a sua estrutura, Deus trabalhando na sua estrutura, mostrando o teu potencial, aleluia, a tua capacidade que você tem, que muitas das vezes você não está conseguindo enxergar e mostrando que você vai suportar, porque o Senhor já te deu estrutura o suficientemente para tu suportar, para tu, aleluia, glórias a Deus, para tu encarar os desafios, as adversidades e o poder dele manifestar na tua vida de forma sobrenatural e o poder dele se aperfeiçoar nas tuas fragilidades. Então, suporte, aguente. Eu não sei qual tipo de prisão que você enfrenta, eu não sei qual tipo de apedrejamento, ou seja lá o que for, as chicotadas, muitas das vezes, que vêm através de palavras, que vêm através das adversidades. Mas uma coisa é certa, o poder do Senhor vai se aperfeiçoar aí nesta luta. O poder do Senhor vai cair aí nessa luta, neste ambiente, aonde você está inserido. E o terremoto espiritual vai acontecer e Deus mostrar que Ele é Deus na tua vida e a tua estrutura física, aleluia, pode até sofrer algumas consequências, mas a tua alma não vai padecer, a tua alma vai estar livre para testemunhar as grandezas do Senhor. E até aqui, irmãos, eu já agradeço esta oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos.